esse caso a gente vai conversar agora com a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Lília Mello. Secretária, muitas perguntas para fazer para a senhora, mas antes da gente falar de questão técnica, etc., como mãe, eu quero te perguntar o seguinte, o que fazer, né? É uma chaga, é uma epidemia, uma ameaça dentro de casa ali, na mão da criança, do lado do pai, da mãe, dentro do quarto. Qual a recomendação inicial que a senhora dá para esses pais, para quem tem criança, adolescente em casa? Porque fala, tem que acompanhar o conteúdo. Às vezes a criança nem pesquisou, o algoritmo traz esse tipo de conteúdo nefasto. Dá uma luz, secretária. Acho que a gente está com um problema na conexão, né, Débora? A gente já estava com a imagem da secretária Lília Mello. A gente vai restabelecer ali a conexão do áudio para poder fazer essa entrevista, porque de fato é claro que todo pai tem, toda mãe, todo pai, né, os pais, que as pessoas responsáveis por cuidar de uma criança têm que ter um cuidado, mas a grande dimensão que as redes sociais abrem, e vamos ser honestos, né, num país com uma série de deficiências aqui de educação para uma série de famílias, que acaba tornando toda essa situação ainda mais complexa. Acho que a gente conseguiu retomar o contato. Vou pedir para você continuar aqui o início da nossa entrevista, Débora. Agora sim, secretária conosco. Secretária, a senhora me ouve agora? Agora sim, muito obrigada. Obrigada. A senhora chegou a ouvir minha pergunta ou eu posso repetir? Eu não ouvi. Se você puder repetir, eu agradeço. Tá bom, eu vou resumir, porque eu estava bem indignada, mas eu vou resumir. Antes da gente falar, secretária, sobre as questões técnicas, né, do que passa pelo Ministério da Justiça, eu gostaria que a senhora trouxesse um alerta, uma orientação aos pais, porque a gente sempre ouve, os pais precisam acompanhar o que as crianças estão vendo, mas o fato é que às vezes a criança está assistindo um vídeo e o algoritmo traz um conteúdo nefasto que ela sequer pesquisou. Então é algo difícil. E às vezes é assim, de uma hora para outra, a mãe está ali cozinhando, aparece um conteúdo e aí, entende? Então, assim, o que fazer? É um desafio muito grande, né? Daqui a pouco a gente fala das questões técnicas, mas eu gostaria que a senhora trouxesse uma luz, uma orientação. Muito obrigada. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, cumprimento a todos vocês e a quem nos ouve. É muito importante essa pergunta, porque eu acho que é o que todo mundo hoje se coloca, né? O que fazer. E algo muito importante que a gente tem que ter em mente é que cuidar de criança e adolescente, né, educar, envolve um esforço conjunto. Ele não é somente, né, um esforço de pais responsáveis, educadores. A própria Constituição Federal nos coloca nesse espaço, né? É dever do Estado, da sociedade, das famílias cuidar de criança e adolescente. Então, as soluções, elas também precisam ser compartilhadas, dialogadas, né, de forma geral. E aí, muito importante pensar, né, que a gente tem mesmo ferramentas de mediação parental, de controle de uso de tela. Recentemente, o governo federal, né, o governo Lula, lançou o guia de uso de telas, que é um documento muito importante que traz ali algumas diretrizes exatamente para esse tipo de direcionamento, de diálogo, né, com toda essa aldeia que a gente precisa para cuidar de criança e adolescente. Então, uma coisa que é muito importante ter em mente para falar de forma bem objetiva é que a gente tem algumas recomendações que são colocadas ali como sugestões de um momento que seria o ótimo, né? Mas a gente tem que ter cuidado também para isso não virar uma cobrança, não virar uma questão também de exclusão até, né? A gente sabe que tem muitas famílias que precisam desse momento, né, de deixar a criança ali um pouco com uma tela para trabalhar, para ir ali na cozinha. Então, assim, a gente não quer de forma alguma que seja uma questão de exclusão, mas a dica principal que a gente pode dar é que, principalmente nessa questão, né, de acesso a dispositivos digitais, que existe uma conscientização,
que, né, os pais, os responsáveis se perguntem, esse é um espaço em que eu me sinto seguro para deixar a minha criança sozinha? Por quanto tempo? Né? E tentar compreender cada vez mais esses espaços, tentar ficar um pouco junto para ver quem que está ali conversando com seu filho, com a sua filha, né? Enfim, com aquela criança que está ali, com o adolescente, e entender um pouco mais os riscos, e quando perceber que há de fato riscos, tentar limitar o máximo possível esse uso do dispositivo. Secretária, claro que ainda é cedo para se ter uma avaliação, não só do que aconteceu nesse caso em específico, mas de uma medida importante que foi adotada, né, nas escolas do país, que é a restrição, proibição de uso de celular durante o período que a criança ou adolescente fica nas escolas, sejam públicas, sejam privadas, exceto naquelas situações pedagógicas, mas mesmo assim, tentando ter ali a restrição ao acesso ao celular nesse momento. O quanto que esta medida pode ter um impacto em situações como essa, de maior conscientização das famílias, das próprias crianças e adolescentes em relação ao conteúdo que eles acessam e o quanto isso, na sua avaliação, tem vindo acompanhado desta educação dos meios digitais para que as famílias, para que crianças e adolescentes tenham mais recursos ali para poder discernir qual conteúdo é adequado ou não para cada faixa etária. É muito importante pensar que essa discussão toda, principalmente, né, da lei agora de janeiro que restringe o uso de celular nas escolas, ela vem de um diagnóstico geral, de uma percepção dos educadores e das famílias com relação ao uso de celulares, mas também de uma questão de um desenvolvimento de uma expertise técnica. Então, conversando com psicólogos, com pediatras, enfim, hoje já existe um consenso do impacto na saúde mental das crianças, né? De um aumento de ansiedade, de um aumento de outros transtornos mentais, que estão muito relacionados a esse excesso, né? Essa digitalização, essa hiperconexão dessas gerações mais novas. Então, eu também concordo, ainda é cedo para a gente ter resultados muito diretos, mas acho que a gente já começa a ver, mesmo num curto espaço de tempo, a necessidade de quase que assim, uma readaptação desse mundo social das crianças e dos adolescentes na escola, que é extremamente importante e que vem nesse contexto, né, de um diagnóstico geral. E acho que coisas que vêm junto, né, e importante dizer isso, a lei de janeiro ela não está isolada, ela vem dentro de um debate amplo que a sociedade tem travado e um debate que inclusive envolve a participação do CONANDA, que é esse Conselho de Criança e Adolescente no âmbito do governo federal, que o ano passado soltou duas resoluções importantes sobre o digital e preocupados também com essa interação do público infanto-juvenil na internet. Vem também junto com uma discussão internacional desses padrões, né, que são os padrões adequados para a criança e adolescente. Então, eu vejo com muito entusiasmo, vejo também o próprio Congresso se articulando. Hoje a gente tem uma discussão de um projeto de lei, o 2628, que ficou conhecido como ECA Digital, que é para a proteção de criança e adolescente na internet, que vem com mecanismos importantes de mediação parental, de verificação etária e vários outros assuntos. Então, acho que esse é um momento importante. Acho que algumas questões apareceram, como, por exemplo, a série Adolescência da Netflix, chamou a atenção de muita gente para esses problemas. O livro A Geração Ansiosa também, né, levantou muito esse debate, trouxe para uma discussão mais aberta e ampla com a sociedade. E a gente tem também as próprias estatísticas das autoridades que mostram esse aumento da circulação de um conteúdo ilícito, um conteúdo criminoso muito danoso para criança e adolescente. Então, vivendo esse momento, acho que cada vez mais a gente precisa caminhar, né, para essas soluções, e soluções que precisam ser muito dialogadas, né, dialogadas com a sociedade, dialogadas com esse público e também com as empresas que oferecem esses serviços digitais. Secretária, para encerrar, e aí, como a gente está com o tempo um pouco apertado, daí para a gente ser mais objetivo, gostaria só de te perguntar o seguinte: de que maneira esse caso passa pelo Ministério da Justiça?
vou ser breve, mas vou fazer uma menção importante, né? Na semana passada, o Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski, lançou a estratégia Crescer em Paz, que congrega 45 ações no âmbito do Ministério da Justiça para a proteção de criança e adolescente contra a violência. E aí envolve tanto a própria questão do enfrentamento à violência, como também de prevenção, né? Então, questões voltadas à prevenção de uso de drogas, enfim. E o digital é um dos eixos dessa estratégia, então é muito importante. Hoje, no Ministério da Justiça, a gente tem essa ação que é estruturante, né? A gente está pensando em como proteger criança e adolescente no Brasil de forma sistêmica, né? Não são mais ações separadas, a gente juntou tudo para dar uma racionalidade. No meio de tudo isso, a gente tem algumas questões importantes, e aí um envolvimento mais direto do Ministério da Justiça em monitoramento de casos e em monitoramento de conteúdos ilícitos, tanto no âmbito da Polícia Federal como do Cyberlab, aí especificamente para uma criação de uma inteligência policial para que a gente possa pensar essas políticas. Então, uma coisa que eu posso te dizer é que, assim, especificamente com relação ao caso, que a gente ainda está aí nesse momento, né, de investigação, a gente não tem uma atuação direta, a gente respeita muito essa independência da polícia. Mas o que a gente tem feito muito é esse diálogo. A gente, inclusive, tem no Ministério da Justiça cursos voltados para as autoridades para compreender esse fenômeno do digital, né? Acho que hoje em dia é difícil dialogar sem de fato, perceber o impacto que é essa questão, por exemplo, do cyberbullying, do aliciamento de menores na internet, é tudo novo. Então, a gente tem feito essas ações, tem dialogado enfim, e tentado impactar da melhor forma possível para que a gente tenha esses melhores resultados. Nós conversamos com a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Lilian Mello. Secretária, muito obrigada por você dedicar um pouquinho do seu tempo aqui para os nossos telespectadores do 360. Obrigada, secretária. Eu que agradeço imensamente. Um prazer estar aqui com vocês. A gente segue à disposição de todos e todas do Ministério da Justiça. Obrigada. Muito obrigado também à secretária Lilian Mello.